A Marvel achou que a gente não fosse perceber, mas a gente percebeu. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Disney e a Marvel Studios oficialmente lançaram uma parada aí que simplesmente pode ter nos revelado um futuro planejado da Marvel Studios nos cinemas. E isso tá circulando pela internet já, como se fossem os planos para Marvel nos cinemas. Só que eu acho que as pessoas não estão vendo the big picture, sabe? A grande imagem. O plano todo da Marvel, porque eu acho que essa história toda pode levar simplesmente para motoqueiro fantasma cósmico e bebê Thanos surgindo no futuro da Marvel até fase 7 e fase 8 aí. E nós vamos chegar lá, porque para chegar nesse ponto aí, eu preciso falar da imagem em si que está circulando aí pela internet. Talvez você já tenha visto, talvez não, que é essa imagem aí. Pá! Sem enrolação. E é importantíssimo a gente entender o que é essa imagem e de onde ela vem. Primeiro, ela é uma imagem que vem de uma nova atração dos parques da Disney, uma atração chamada Avengers Campus. Ou seja, vem de um parque temático e não exatamente de um anúncio dos filmes da Marvel Studios. Entretanto, tem muitas coisas intrigantes envolvidas nessa imagem aí, e quanto mais eu falar, mais você vai entender por que é interessante a gente ficar esperto para essa imagem aí. Primeira coisa, se você reparar bem, todos os personagens usados aí são personagens baseados nos visuais do UCM, ou seja, não são os heróis tirados diretamente dos quadrinhos, mas sim tirados dos filmes, das séries e até das animações do multiverso cinematográfico da Marvel. Eu inclusive mencionei essa imagem no meu vídeo desmontando o trailer de Lobisomem na Noite, porque foi através dessa imagem que nós tivemos o nosso primeiro vislumbre do visual do Homem-Coisa e do Lobisomem a cores. São imagens oficiais desses personagens do UCM, mesmo teoricamente não sendo uma imagem oficial do UCM. E aí, se você reparar, você vai ter ali o Esmagador Hydra, que é da série What If, que é aquele Homem de Ferro da Segunda Guerra que o Steve Rogers pilotava. Você vai ter o Homem-Aranha da série What If também. Porém, você vai ter também o Homem-Aranha do Tom Holland. Você vai ter a Mulher Hulk, você vai ter o Hulk, além do Hulk Gladiador também, ou seja, várias versões de personagens do UCM mesmo, dos filmes. Como se fosse uma atração pegando personagens do multiverso e misturando esses personagens do multiverso dos filmes. Com exceção de um personagem ali é totalmente inédito. O personagem do centro, o Rei Thanos. Portanto, todos os universos que estão representados ali pelos personagens são universos que nós já vimos em produções do UCM, exceto o universo do Rei Thanos, que apareceu ali no centro. E isso já seria o suficiente para deixar a gente intrigado. Peraí, que história é essa que o Avengers Campus vai contar para introduzir esse novo vilão aí, essa nova versão de Thanos? Aliás, eu falei que era o desenho do Homem-Aranha da série What If, ali que apareceu um desenhozinho, mas nem é de What If. É o Homem-Aranha da série Ano de Calouro, ou seja, é um Homem-Aranha de uma série animada que sequer estreou ainda. E tá no meio desse balaio todo. Mas enfim, essa nova atração foi anunciada na D23 Expo. E quem anunciou ela foi o próprio Kevin Feige. Sim, como se não fosse estranho bastante serem personagens do UCM nessa atração. O próprio Kevin Feige, que é o cabeção manda-chuva da Marvel Studios, que anunciou isso. E ele anunciou dizendo o seguinte, que o Rei Thanos vai fazer a sua estreia no UCM, nessa nova atração multiversal Avengers Campus. Isso aí é parafraseando as pessoas que estavam lá presentes e assistiram à apresentação, à divulgação dessa atração aí. Mas é interessante que o Kevin Feige mencionou a estreia no UCM, então essa atração teoricamente faria parte do multiverso da Marvel. É lógico, por um ponto de vista, eles querem
vender ingresso, né? Então, se conseguirem conectar ao UCM dos filmes e das séries e tudo mais, melhor. E o Kevin Feige aparentemente explicou também que a diferença desse Thanos pro Thanos que nós vimos nos filmes é que esse Thanos ganhou. O que por um lado também é diferente, porque o Thanos de Guerra Infinita também ganhou, mas ele decidiu se aposentar, virar um fazendeiro e aposentar até a armadura, pendurou a armadura e tudo mais. Esse Thanos aí, ele ganhou, mas decidiu virar um rei. Então é um Thanos diferente, com uma personalidade diferente. Faz todo sentido, né? Um outro universo, afinal de contas. Com todas essas informações em mente, o que a gente pode pensar sendo cético, né? É só uma atração para um parque, não tem nada a ver, isso não vai trazer nada para os filmes, Loki, desencana disso, é verdade. Tanto é que também vazou um vídeo aí de uma outra atração da Disney que era um cruzeiro, onde as pessoas assistiram o Capitão América do Sam Wilson interagindo com a Miss Marvel e com a Capitã Marvel, e até o Ultron voltando, e eles enfrentando o Ultron e tudo mais, e isso não aconteceu nos filmes, indicando que esse universo das aventuras dos parques da Disney é um universo, ou melhor, uma parte, uma seção do multiverso diferente dos universos que a gente acompanha nos filmes. Só porque o Ultron voltou numa atração dos parques da Disney não quer dizer que ele vai voltar nos filmes. Então por que o Thanos voltando como rei numa atração da Disney significaria que ele voltaria em um filme? Aí é que tá, existem diferenças fundamentais. Para começo de conversa, vamos combinar, né? Nunca houve precedentes de atrações de parques da Disney virarem filmes, né? E eu tô sendo totalmente irônico aqui, tá? Porque várias atrações da Disney viraram filme. Piratas do Caribe, recentemente Jungle Cruise, A Torre do Terror, Tomorrowland, Dinossauro, um monte de coisa. Então, se um conceito der certo em um parque temático, eles podem sim querer adaptar para os cinemas. Outra questão que também dá esperanças. O Thanos foi um baita sucesso como personagem. E certamente a Disney e a Marvel Studios, acredito, gostariam de explorar mais esse personagem. Ele foi tão carismático, e olha como Star Wars explora o Darth Vader. Sempre que eles encontram uma oportunidade, enfiam um Darth Vader em alguma história. Thanos pode ser uma parada parecida para Marvel. Por exemplo, nós já tivemos até o Thanos gente boa em What If. Meio do nada apareceu um Thanos lá, mas beleza. Alguns gostaram, outros não. E talvez o maior argumento para isso tudo, o Rei Thanos de fato é um conceito que existe nas HQs e que ainda não foi adaptado para o CM. Mas quem é o Rei Thanos nas HQs e como ele poderia ser adaptado para o CM? As respostas dessas perguntas é que podem nos deixar muito empolgados, porque se encaixam perfeitamente com o que está acontecendo nesse momento aqui, e é o que nos levam a crer que essa atração simplesmente revelou algo que pode estar por vir. Mas antes só faz o seguinte, se inscreve aqui, ativa as notificações para me dar uma força, não custa nada e me ajuda pra caramba de verdade, assim você vai integrar a família Lokia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente, curtindo esse mundo de super-heróis e de cultura pop que a gente adora acompanhar e conversar a respeito. Se você já faz parte da família, meu muito obrigado, meu abraço e vamos continuar conversando a princípio sobre quem é o Rei Thanos. O Rei Thanos é basicamente um Thanos que continuou vivendo enquanto os outros heróis envelheceram e foram perecendo, até restar um universo onde quase toda a forma de vida morreu e o Thanos continuava existindo e continuava reinando. Esse Thanos estava tão entediado e tão de saco cheio que ele decidiu pegar a joia do tempo e dar para o seu servo, que era o motoqueiro fantasma cósmico, para ele voltar no tempo e pegar o Thanos mais jovem, que ele considerou ser a única pessoa digna o suficiente para matar ele, porque nos quadrinhos o Thanos é apaixonado pela morte e ele achava que só morrendo ele conseguiria se reunir a ela. É um Thanos extremamente poderoso, mas que já tá tão entediado, tão de saco cheio que só quer morrer, perdeu
toda a gana, toda a vontade de conquistar qualquer coisa. Tanto é que no confronto dele com a sua versão mais jovem, a versão mais jovem de Thanos fica enojada com o Rei Thanos e resolve não matá-lo para não dar o prazer disso, o que por si só desencadeia uma conclusão bem mais trágica. Mas no fim das contas, acho que nem o Rei Thanos é o mais importante aqui, e sim o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Que depois dessa história do Rei Thanos, o Motoqueiro Fantasma Cósmico continuou tendo a história dele, porque ele foi um personagem tão carismático que ganhou o gosto do público. E eu acho que a mesma coisa poderia acontecer no UCM. Mas antes de começar a teorizar sobre isso, eu preciso falar como é que o Rei Thanos poderia se encaixar no UCM, dada a situação atual dos filmes. O que a gente sabe é que Kang está surgindo como o grande vilão da saga do multiverso. É um vilão que já apareceu na primeira temporada de Loki, vai aparecer de novo em Quantumania, mas eu teorizo, né, há grandes chances dele já ser derrotado em Vingadores Dinastia Kang. Para assim, em Vingadores Guerras Secretas, existir um outro vilão. Vale mencionar aqui que eu já fiz 2 vídeos aqui no canal, um sobre Dinastia Kang e um sobre Guerras Secretas, contando tudinho o que acontece nos quadrinhos em cada uma dessas histórias. Dinastia Kang é uma história trágica, onde o planeta é devastado e vale a pena conhecer aquela história nos quadrinhos, porque ela nos dá uma excelente noção do que pode acontecer no filme Dinastia Kang. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou colocar nos comentários também desse vídeo para você clicar e assistir. E a mesma coisa vale para Guerras Secretas, viu? A história de Guerras Secretas é mega complexa, complicada, mas conseguimos compilar num mega vídeo épico aqui no canal. E esse vídeo também vai estar listado aqui na descrição desse vídeo e nos comentários, para você assistir depois e entender o que aconteceu naquela mega saga. Mas um aspecto fundamental para entender de Guerras Secretas, as Guerras Secretas de 2015, tá? É que depois do multiverso ser destruído, foi criado um mundo bélico, que era basicamente um planeta que era construído a partir de retalhos de diferentes universos que tinham sobrevivido do multiverso. Então é basicamente um planeta que era o restante do multiverso. Cada território do planeta era uma parte de uma realidade alternativa. E nesse planeta existia um ser soberano, um ser que comandava tudo. Nos quadrinhos, nós já sabemos quem era o comandante do mundo bélico. Entretanto, no UCM, nós não sabemos quem é que vai comandar o mundo bélico ainda. E facilmente, muitos poderiam teorizar que tá aí. É aí que o Rei Thanos poderia entrar. Rei Thanos poderia ser o comandante, o rei do mundo bélico no UCM. Mas eu não acredito que é isso que vai acontecer. Por que eu não acredito que é isso que vai acontecer? Porque o comandante, o líder do mundo bélico, seria basicamente o vilão final, o vilão do último filme da fase 6. Em suma, seria o vilão definitivo da saga do multiverso, já que Vingadores Guerra Secreta seria o filme que fecharia a saga do multiverso. Imagina só, Thanos vai fechar a saga do multiverso, sendo que ele já fechou a saga do infinito, o mesmo vilão para as 2 sagas. Ao mesmo tempo que seria uma perspectiva interessante, eu não sei se a Marvel faria isso, repetir o mesmo vilão para as 2 sagas. Como a gente já sabe, a gente conhece a Dona Marvel, né? A Marvel gosta de variar. Eu fiz até um vídeo recente, eu acho que foi o vídeo que saiu anteontem, foi nessa semana, aí que eu comentei sobre uma entrevista do Kevin Feige sobre o... Não, foi uma entrevista do Charlie Cox sobre a série do Demolidor, em que ele mencionou que o Kevin Feige tinha falado sobre a série do Demolidor e que se era para fazer de novo, que façamos diferente. Então essa frase do Kevin Feige é muito emblemática. Trazendo aqui para esse contexto do Thanos, trazendo Thanos de novo, será que eles trariam Thanos de novo como vilão da saga do multiverso, só que o Thanos de novo diferente? Ou
eles não trariam o Thanos como o vilão da saga do multiverso, mesmo trazendo ele de novo. E por isso seria diferente. Enfim, é difícil de interpretar essas fases, mas eu acredito que não. Já comenta aí a sua opinião. O que eu acredito é que a Marvel traria o Rei Thanos, sim, mas como um comandante de um dos territórios do mundo bélico, e não como um comandante de todo o mundo bélico. Que isso é uma coisa que acontece nesse planeta. Cada território tem o seu comandante, que obedece, né, que segue as regras daquele que comanda no mundo inteiro. Considerando que o Rei Thanos nos quadrinhos é um ser que está totalmente entediado com a sua situação, com o fato dele não ter nada para fazer, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente com o cargo de um comandante de um território, ainda mais porque ele poderia ser o tipo de Thanos que os heróis teriam de enfrentar em determinado momento, mas no fim ele poderia se tornar um aliado. Rei Thanos poderia entender que só o comandante de todo mundo bélico seria capaz de matar ele e acabar com a monotonia da sua existência. Dessa forma, Rei Thanos começaria como um vilão mega ameaçador, mas no fim poderia ajudar os heróis, mesmo sem ser totalmente um super-herói, mas ajudaria eles indiretamente porque teria interesse em enfrentar quem estaria comandando o planeta inteiro. Aí sim, eu acho que faria total sentido o Rei Thanos aparecer. E como eu mencionei, essa arte da atração mostra vários personagens que ainda vão ser revelados completamente no UCM. Ainda vão estrear nas suas produções. O Homem-Aranha, da animação Homem-Aranha Ano de Calouro, o Lobisomem, o Homem-Coisa. As produções desses personagens nem chegaram no Disney Plus no momento que esse vídeo saiu. Por que o Rei Thanos não pode ser um conceito que simplesmente não foi anunciado no UCM ainda também, mas que já foi anunciado para o parque com antecedência? E outra coisa que você pode se perguntar também, pô, o Rei Thanos é um ser muito poderoso, por que não deixariam ele para uma fase 7, em vez de desperdiçar ele? Usa o Kang aqui na saga do multiverso, na fase 6 e tal, deixa o Rei Thanos para uma fase 7, para uma próxima saga. Eu acho que o Rei Thanos não se encaixaria numa nova saga, porque exatamente essa é a saga do multiverso, então o momento para nós termos versões alternativas de personagens que nós já vimos é exatamente agora. A fase 5, fase 6 são os momentos para se explorar um Rei Thanos. E na fase 7, por exemplo, a Marvel tem outros conceitos para explorar, como por exemplo, o Galactus, o Surfista Prateado, os X-Men, a Força Fênix, tem muita coisa ainda para a Marvel adaptar. E o melhor disso tudo, uma vez que a Marvel use o Rei Thanos agora nessa saga do multiverso, o Rei Thanos, acredito, não sobreviveria. Porém, o servo dele, o Motoqueiro Fantasma Cósmico, poderia sobreviver, assim como aconteceu nas HQs. E nas HQs, uma parada que o Motoqueiro Fantasma Cósmico fez, que por acaso a história do Motoqueiro Fantasma já é maneira pra caramba. Ele é o Frank Castle, é o Justiceiro. Que ele morreu, foi pro inferno, daí fez um acordo com o Mephisto, voltou como espírito da vingança, um novo Motoqueiro Fantasma. Porém, quando ele voltou, o planeta já estava devastado pelo Thanos e não tinha ninguém com quem ele interagir. E aí ele pirou da cabeça, não tinha o que ele fazer na Terra. Eventualmente ele virou um arauto do Galactus, foi enfrentar o Thanos, mas acabou não conseguindo derrotar o Thanos e virou um servo dele. Mas no fim dessa história toda, o Motoqueiro Fantasma sobreviveu e decidiu voltar no tempo e pegar o bebê Thanos. Pra matar o bebê Thanos, sabe aquela história lá do James Rhodes em Vingadores Ultimato? Ele quis matar o bebê Thanos para que o Thanos não pudesse sequer existir. Só que, ele ficou compadecido do bebezinho e decidiu criar o bebê para o Thanos crescer melhor. E daí se iniciou uma historinha do Motoqueiro Fantasma Cósmico, que é loucaço, criando o bebê Thanos. Uma história dessas poderia ser desenvolvida numa fase 7, 8, por aí da Marvel. E se depois de Guerras Secretas rolar mesmo um reboot, ou seja, um reinício do universo Marvel, como a gente imagina que aconteça, mesmo que só em alguns núcleos, esse bebê Thanos do Motoqueiro Fantasma Cósmico poderia perfeitamente ser o novo Thanos dessas histórias todas, até crescendo e eventualmente sendo interpretado por outro ator. Tudo se encaixa. Comenta aqui o que você achou. Já desenvolveu uma história toda, pô. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.